Então, para você ver que você tem que ter bom senso na avaliação do PSA. Então, quando o toque é normal, quando o toque é alterado, o risco de câncer de próstata baseado no PSA. Então, o risco, só para vocês terem uma ideia, quando o PSA é maior do que 10, quando o toque é normal, a chance é de 40%. Quando o toque é alterado, é 95%. Então, você tem que analisar com cuidado os dados que você tem na sua mão. Então, existem outros tipos de PSA que se pede alguns a nível experimental, mas um que se faz rotineiramente na nossa clínica, quando você pede hoje um PSA, você não pede só o PSA, você pede o PSA total mais o PSA livre, que é uma fração de PSA. E essa fração de PSA total e PSA livre te vem um número, que é a porcentagem dessa fração. Quando a porcentagem dessa fração vier menor do que 15%, sugere que esse paciente tenha um câncer na próstata. Quando vem acima de 15%, essa fração sugere que o indivíduo tenha hipertrofia prostática benigna. Então, é mais um dado que surgiu para nos auxiliar. Não existe no screening desse paciente, na avaliação prostática, só pedir PSA total. Você tem que pedir PSA total e PSA livre. Hoje é obrigatório. Existe o PSA densidade, velocidade e assim por diante, que não se usa na prática clínica, se usa em trabalhos experimentais. O que o Task Force americano estabeleceu é que esse indivíduo não tem que fazer um check-up prostático. Porque num rastreio populacional você não vai ter uma diminuição na mortalidade dele, entendeu? Do contrário de você fazer uma avaliação global de todo o paciente acima de 50 anos de idade. Eles pegaram os dois grupos de pacientes e chegaram a essa conclusão. Então, mais uma vez, quando você avalia o PSA, você tem que avaliar tudo aquilo que eu comentei a respeito da prostatite, que pode aumentar, próstatas exageradamente aumentadas, atividade física como bicicleta, depois de ejacular, depois de um toque, depois de uma biópsia, depois de uma cistoscopia e assim por diante. Então, mais uma vez, uma próstata normal ao toque, eu sempre faço analogia e explico para os meus pacientes que eles perguntam, doutor, o senhor fez o toque em 30 segundos, o que o senhor avaliou? São várias coisas que a gente avalia na próstata. Uma próstata normal é muito interessante. Uma próstata normal, ele tem consistência de cartilagem de nariz. Parece que você está, logicamente, ele é o tamanho de uma noz, uma próstata normal. Você consegue determinar toda os limites da próstata, você consegue palpar a superfície da próstata, você palpa um sulco mediano, porque você tem o lobo direito, o lobo esquerdo, e ele tem consistência de cartilagem de nariz. Uma próstata tumoral tem consistência de madeira, o nódulo. Muda as características, a superfície passa a ser irregular, você perde os limites e apaga-se o sulco mediano. Muito interessante, no passado, o laboratório Pfizer, quando lançou o Proscar, ele deu para cada médico, para mostrar para o paciente, várias amostras de próstata, desde uma próstata normal até uma próstata com um nódulo, dos dois lobos prostáticos, e uma próstata a mais comprometida, a mais grave, que era uma pedra só. É muito interessante, talvez seja uma dica. Não, você sentia. Você mexia numa próstata normal e você tocava uma próstata, é uma coisa bem legal. Eu tenho guardado até hoje isso. Acabo não mostrando, mas é uma pergunta que todo paciente faz. Doutor, o que o senhor toca aí na gente? O que o senhor vê? Entendeu? E é interessante mostrar para o paciente. O paciente se sente mais seguro quando ele sabe, não é igual um mecânico de carro,
Fala, doutor, precisa trocar isso, aquilo, tal, não sei o que lá. Tocou, tem uma área suspeita, ultrassom transretal com biópsia. Hoje, na maior parte dos centros, é feita com sedação. O indivíduo dorme, é colocado um probe e são feitas várias biópsias. E com sedação, porque é um exame extremamente desagradável, entendeu? Aí, esse material vai para o patologista. Aqui é extremamente importante. Ele vai para o patologista e o patologista vai ver essa cara. É um câncer de próstata, mas você vê que ele tem uma cara mais bonitinha, organizada. E esse é um câncer de próstata totalmente desorganizado. As células estão desorganizadas. Então, ele estabeleceu-se uma escala que vai falar que é uma célula mais boazinha até uma célula mais ruinzinha, mais agressiva, que pode determinar uma doença onde você precisa, talvez, investir mais nesse paciente e não simplesmente dar um remedinho ou fazer uma terapia convencional. Então, essa escala se chamou de Gleason. É o grau de diferenciação da célula tumoral. De uma célula bem diferenciada para uma célula indiferenciada. De uma célula boazinha para uma célula horrorosa. E dá-se um número para essa escala Gleason. O primeiro número é a maior quantidade de células na amostra, seguida da segunda maior quantidade de células. Deu para vocês entenderem? Sim. Em outras palavras, o 3 mais 3, a maior quantidade de células é 3, a segunda maior quantidade é 3. É um tumor bonzinho. É um tumor bem diferenciado. É extremamente importante você avaliar nesses indivíduos o valor de PSA na hora que você dá a conduta e a escala Gleason. Vou explicar por quê. Porque se o indivíduo tem Gleason 4 mais 4, 8, opa, tem uma doença gravíssima. Vamos fazer alguma coisa mais agressiva. Opa, ele tem 6, 3 mais 3, você já pode respirar e falar para esse indivíduo, você tem uma doença boazinha. O que é 3 mais 4 e 4 mais 3? 3 mais 4, que é o mesmo Gleason, é 7. Significa que ele tem a maior quantidade de 3, seguido de... A segunda maior quantidade de células é 4. 4 mais 3 é um prognóstico pior, porque a maior quantidade de células é 4. É mais agressivo, e a segunda maior quantidade é umas células melhores. Então, na biópsia não basta vir câncer de próstata. Vamos estabelecer a conduta. Não. Um câncer de próstata, dependendo da escala Gleason e do valor de PSA. Por que do valor de PSA? Porque PSA abaixo de 10, a possibilidade desse indivíduo ter doença fora da próstata é muito pequena. Acima de 10, a chance desse indivíduo ter doença agressiva fora da próstata é muito grande. Então você tem que tomar muito cuidado com todos os parâmetros avaliados. Entendeu? Aquilo é um Gleason bonzinho, esse é um Gleason horroroso. Então, em termos de sintomas, depois eu vou voltar, porque baseado em todos esses parâmetros, é aí que você vai entrar na conduta da próstata. Então, em termos de sintomas, na maior parte das vezes, na fase inicial, o indivíduo te procura, ele tem um câncer de próstata e ele não sente nada. E, na maior parte das vezes, é igual a hipertrofia prostática benigna e, mais tarde, se o indivíduo não for procurar um check-up prostático, ele pode evoluir com metástase ósseas e ele vem com dores na coluna, na maior parte das vezes, em retenção urinária. É por isso que são as dores ósseas que eu comentei, que é muito frequente a associação dos dois. E é o que mais debilita o paciente. Então,
O tratamento vai depender se a doença está localizada na próstata, se envolve órgãos vizinhos e se tem metástases à distância. A partir daí existiu uma outra tabela para a gente, que é uma tabela de estadiamento da doença, que é uma tabela chamada TMN, que é tumor, metástases, TNM, tumor, nódulos, que são os linfonodos, metástases. E a partir daí você tem toda uma estratificação de condutas a partir da presença de tumor localizado num lobo prostático, no outro lobo prostático, envolvendo todo o lobo, tumor indolente e assim por diante. Se o indivíduo tem os nódulos comprometidos e se esse indivíduo tem metástase às distâncias, metástase à distância avaliado através de cintilografia óssea, tomografia, ressonância magnética e assim por diante. Então, uma vez que você fez, voltando, PSA, toque, biópsia, Gleason, chegou no resultado, você vai pedir ressonância magnética, tomografia, cintilografia óssea. E a partir daí que você vai colocar ele na tabela TMN, a grosso modo, você coloca nessa tabela e você sabe o que fazer com esse indivíduo. Tá? Então, através do conhecimento de como o câncer está se desenvolvendo, a localização exata do tumor, se é num lobo, no outro lobo, nos dois lobos e assim por diante. E de vários métodos que eu comentei com vocês, a gente pode tratar esse indivíduo com cirurgia, com radioterapia, com hormonioterapia, quando não responde mais, com quimioterapia, ou uma coisa que está muito na moda, vocês vão ouvir falar cada vez mais, que chama-se Active Surveillance, que é a observação vigilante. É aquele indivíduo que você tem o PSA baixo, pegou o tumor sem querer e esse indivíduo fez a biópsia, tem um Gleason 3+3. Você pode negociar com o indivíduo e falar, podemos só te observar. De tempo em tempo você vai fazer dosagens de PSA, se esse PSA começar a subir, nova biópsia. Se mostrar que é 3+3, continua o PSA, depois de um tempo, nova biópsia e assim por diante. Hoje, todos os trabalhos nos Estados Unidos se fala muito em Active Surveillance. Também uma questão de custo. Porque, uma vez que esse paciente que tem um câncer de próstata diagnosticado, se você não fizer nada, você abaixa o custo desse indivíduo para chuchu. E se você for à frente e tiver que fazer ou cirurgia, ou radioterapia, ou hormonioterapia e assim por diante, custa caríssimo para o sistema de saúde americano. Então, você vê que é tudo uma pressão política, uma pressão e assim por diante. Doutor, eu quero me ver livre dessa doença. Ah, o senhor quer se ver livre dessa doença? Cirurgia. Se esse indivíduo vai para a cirurgia, ele tem duas complicações previsíveis quando ele vai para essa cirurgia. Uma delas é impotência sexual e outra é incontinência urinária. Em vários graus, dependendo da técnica que o indivíduo utiliza, dependendo da expertise do cirurgião, fundamentalmente. Então, está cheio de indivíduo pelo mundo inteiro que foi operado de próstata para câncer, que está impotente e usando fralda. Cheio, cheio. Então, você imagina, quando os meus pacientes e os pacientes de todo mundo, hoje é norma, ele vai para a cirurgia, assina um termo chamado consentimento informado. Dr. Charles Rosenblatt me falou que a indicação da minha cirurgia é prostatectomia radical e que existem duas complicações previsíveis que ele comentou comigo que pode acontecer. Uma delas é impotência sexual, outra delas é incontinência urinária em vários graus. Estou ciente, assumo o risco. Dá para entender por que está muito na moda o Active Surveillance? Porque você fala para o indivíduo que ele tem 49 anos de idade, diagnosticou um Gleason 6, 3+3, célula boazinha. Aí você fala, doutor, eu quero, me tira isso daí. Meu amigo, existe um risco de você ficar. Entendeu? Aí ele fala, doutor, e se a gente acompanhar? Tudo bem.
Se ele se sentir confortável, que ele vai para casa, dormir no travesseiro dele, sabendo que ele tem um câncer de próstata e que está quietinho, ótimo. Se ele administrar bem esse estresse, ótimo. Segunda opção, ele pode também recorrer à radioterapia. Nas fases iniciais da doença, nos tumores bonzinhos, ele também pode recorrer, eu vou mostrar, a radioterapia, que é uma incidência muito pequena de complicações quando feitas nas máquinas de última geração. Eu tenho o plano da Amil e a Amil só manda lá em Piraporinha da Serra, no centro de radioterapia. A máquina queima a próstata, queima a bexiga, queima o reto, ele fica impotente, incontinente, com retite actínica, com cistite actínica e assim por diante. Não, olha, nós vamos fazer uma radioterapia no Hospital Albert Einstein, que é IMRT, que é radiocirurgia. Aqui está a próstata, o feixe vai queimar só aqui. Hoje é chamado de radiocirurgia. É uma opção. Ah, mas doutor, isso é cura? Não, você não pode falar em cura em radioterapia, porque depois de 15 anos nas melhores máquinas, esse tumor pode acordar. Então, se me perguntar, qual é o tratamento onde eu posso tirar a doença e eu ficar curado? Prostatectomia radical, a cirurgia. Seja ela aberta, seja ela laparoscópica, seja ela por robô. Qual é o senão, a desvantagem? Incontinência e impotência, em graus variados. Tá? Nas fases iniciais da doença, você consegue curar. Nas fases tardias, você consegue, hoje, através de várias drogas, oferecer uma sobrevida razoável para o paciente. Então, é extremamente variável e tem várias variáveis em relação a isso. Como foi feita essa radioterapia, a hormonioterapia, e aí eu vou explicar qual é o benefício da droga que vocês vão trabalhar. Porque esse indivíduo, se fizer uma hormonioterapia adequada, ele pode não ter resistência hormonal, que é o maior problema a longo prazo. Chega uma hora que a hormonioterapia fica resistente. Aí esse indivíduo ele tem um único recurso, que é a quimioterapia, que vai oferecer uma sobrevida para ele hoje de meses, que é o que tem de mais novo em termos de câncer de próstata. Então, só para mostrar para vocês que dentro da radioterapia existem algumas variáveis, seja elas radioterapia externa ou existe a braquiterapia. O que é braquiterapia? Através de um template, você coloca sementes radioativas na próstata. E aí você, se o tumor é aqui ou é aqui, você coloca mais sementes aqui, e dependendo do tipo de semente radioativa, ela vai emitir por 3 meses, por 6 meses, por 4 meses e assim por diante. Também parece tudo muito bonito, mas as respostas também não são tão espetaculares. Então, eu já comentei sobre a prostatectomia radical, as duas complicações. Não é o fim do mundo também. O indivíduo fez a prostatectomia radical, ficou impotente. Hoje nós temos as drogas para impotência, hoje nós temos as injeções e hoje nós temos as próteses penianas. Então, você vê o custo de você operar um indivíduo vai se ampliando para o sistema de saúde. Entendeu? Além de operar um indivíduo, além de esse indivíduo ficar usando fralda, ele fica impotente, ele tem que usar drogas, ele tem que procurar um médico e ele tem que colocar uma prótese peniana. A conta para os Estados Unidos fica muito cara. E tem os esfíncteres artificiais que podem ser usados também, com respostas variáveis de sucesso terapêutico. Não é assim, coloca o esfíncter artificial, é uma cirurgia de alta complexidade e com resultados extremamente variáveis. O esfíncter artificial é aqui nessa região onde nós temos o esfíncter, você abre por via perineal, atrás do saco, você
identifica a uretra e você coloca um anel que é cheio de um líquido. E você tem uma bombinha que você aciona ele e ele comprime a uretra. E aí você aciona a bombinha, o líquido sai dele, enche a bombinha e abre a uretra e esvazia. É muito parecida com a prótese peniana, que também faz a mesma coisa. É uma bombinha na prótese peniana que vai... Aqui, olha, aqui é o reservatório, essa é a bombinha, o líquido sai daqui, vai para a haste e infla a haste. Quando você quer desligar, você aperta aqui, ele puxa o líquido daqui e joga no reservatório. Isso é uma prótese peniana de 3 peças. Esse é para a prótese peniana. Isso é uma prótese peniana. O esfíncter é para acionar a argola. A argola se enche de líquido e comprime a uretra. A argola esvazia de líquido, abre a uretra. Então, quando ele comprime a uretra, o cara fica seco. Quando ele abre, ele faz xixi. Tá? Isso aqui é só para mostrar, é um aparelho de radioterapia. E esse é um aparelho de radioterapia de última geração. Então, essa é a escala TMN, que é a partir daí que você vai dar conduta. Então, você pode usar, hoje não se chama mais Watchful Waiting, é Active Surveillance, eles mudaram o nome, nos estadios mais iniciais, até você ter os estadios mais tardios, onde a hormonioterapia, onde o Eligar se faz útil. Esse também é um dos exames subsidiários que a gente pede, onde a gente vai ver a próstata, é uma ressonância magnética, e você pode ver a periferia da próstata, você pode ver se tem gânglios e assim por diante. E, nos casos de doença avançada, doença metastática, você vai recorrer à hormonioterapia. Nas fases iniciais da doença, cirurgia e radioterapia. Nas fases tardias da doença, quando tem doença metastática, hormonioterapia. E essa é a representação de uma doença metastática, uma doença que acometeu os ossos. E aqui você tem uma cintilografia óssea que mostra as metástases. Aqui é que ele capta, os rins captam o material radioativo, radionucleotídeo. E aqui você pode ver que a bacia todinha, o osso sacro, a coluna lombar e a coluna torácica, essas são as metástases ósseas. Isso dói, isso debilita, isso faz o indivíduo ficar na cama. Isso é um horror. O paciente que vem desse jeito para o teu consultório é um horror. E por incrível que pareça, você institui o tratamento com LH-RH análogo e você pede uma cintilografia de follow-up, desaparece essas metástases. Até quando? A gente não sabe. É extremamente variável, depende dos níveis de PSA do indivíduo, depende da escala Gleason do indivíduo e depende da sorte do indivíduo também. Tem doenças onde o indivíduo fica estável para o resto da vida. Morre do coração aos 80 anos. E tem indivíduo que apresenta resistência hormonal numa fase muito precoce. Tem uma gama de variantes aí no meio. Depende muito da droga que ele utiliza, e esse é um grande diferencial do Eligar. E eu vou mostrar, esse é o maior diferencial da droga de vocês. Então, onde que a hormonioterapia é utilizada? É utilizada para tratar o câncer que está disseminado, que são as metástases para fora da próstata, que são os estágios N+, que tem nódulos, e M+, que tem metástase. Então, a estratégia primária da hormonioterapia é a redução da produção de testosterona pelos testículos
ou o bloqueio das ações da testosterona e os outros hormônios masculinos. Então, o que ele vai fazer? Ele tem todo um mecanismo que ele vai bloquear o testículo na produção de testosterona. Mais uma vez, quem produz essa testosterona é 90%, 95% testículo e 5% uma glândula que fica em cima do rim, que é chamada glândula suprarrenal. O que se fazia lá no passado? Se retirava o testículo. Hoje, o que se faz? Se usa os LH, RH análogos. Por quê? Porque é extremamente estigmatizante se oferecer para o indivíduo a remoção completa dos testículos. Mas era uma cirurgia que se fazia rotineiramente, que não tinha outra opção terapêutica. Então, a terapia com o análogo de LH-RH consiste na administração de uma droga denominada agonista do receptor liberador do hormônio luteinizante. Leva a uma queda dos níveis de testosterona. Ele funciona exatamente igual à remoção dos testículos. Na maior parte das vezes, esses agentes podem ser administrados em combinação com outro tipo de droga, que também é hormonoterapia, chamado antiandrogênicos. Por quê? Porque você precisa ter o bloqueio completo dessa testosterona. Então não adianta você ter uma droga que vai bloquear o testículo e você tem 5% de testosterona pela suprarrenal. E aí eu vou contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar dos eunucos? Então eu tive uma oportunidade que eu fui para Istambul, na Turquia, num congresso. E em Istambul eu fui visitar o harém do sultão. Você tem o palácio do sultão e na época tinha o harém do sultão, que ele tinha 8 esposas e 126 concubinas. E quem que ficava no harém? Os eunucos. E os eunucos, eles eram eunucos porque se ia retirava os testículos deles. E quem disse, eu fui ler na literatura, os eunucos mantinham relações sexuais porque a suprarrenal produzia testosterona. Então era a festa lá. Sem pagode, mas era uma festa. Então, às vezes, você tem que dar o antiandrogênico com o LH-RH análogo. Uma outra coisa importante, quando você inicia o tratamento com LH-RH análogo, você, na maior parte das vezes, você precisa antes bloquear com o antiandrogênico e se recomenda 3 a 4 semanas no caso do LH e nos outros também, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, porque você pode ter uma elevação, o flare da testosterona. Então vocês já estão sabendo disso. Na maior parte das vezes, quando você não faz esse bloqueio androgênico e você entra só com LH e RH, você pode, quando você tem essa elevação brusca do nível de testosterona, você pode ter efeitos gravíssimos do paciente. O paciente pode passar muito mal e muitas vezes ele pode ter bloqueio raquimedular. E esse indivíduo vai para uma cadeira de rodas. Às vezes melhora, às vezes não. Esse é o maior problema. Então, você tem que entrar com o antiandrogênico antes, 3 a 4 semanas. E depois tira, depois suspende. E hoje sabe-se que só a monoterapia com o LH-RH análogo é por si só suficiente. E manter essa monoterapia com o LH-RH. Então, você vê o que é esse flare. O flare é uma elevação nas primeiras semanas e depois você vai atingir os níveis de castração. Qual é o grande diferencial da droga de vocês? Que a maior parte dos LH-RH que tem na praça chega até o nível de 50 nanogramas e o de vocês atinge o nível de 20. Esse é o maior diferencial da droga de vocês. O flare-up é uma elevação dos níveis de testosterona quando você administra a droga sem antes bloquear a suprarrenal. Basicamente é isso. Eu vou mostrar depois, mas qual é o diferencial da droga de vocês? E aí eu vou responder a tua pergunta. E depois vou mostrar no slide. Mas
esse slide é muito feliz em mostrar isso. A droga de vocês mantém os níveis de testosterona estáveis. As outras drogas, elas têm escape. Escape. Qual é o maior problema do escape? Através de estudos, cada vez que você tem escape, você tem uma chance muito maior de ter resistência à droga. Aí que você vai ter a resistência hormonal. E o indivíduo que tem resistência hormonal é uma grande tristeza para a gente. Não, tem quimioterapia, que hoje está se dando, mas aí a sobrevida é de muito pouco tempo. Aqui é sobrevida de anos. Quando o indivíduo vai para resistência androgênica, resistência hormonal, é uma dor de cabeça. E aí tem outro tipo de terapia para tender a estender um pouquinho mais. Mas também com resultados muito, muito discretos. Mas hoje está na mão do oncologista o tumor resistente ao hormônio. Na mão deles, estão investindo nisso, estão aumentando um pouco a sobrevida, é a visão totalmente diferente do urologista. O urologista vê um ganho de sobrevida de anos, o oncologista se vê um ganho de sobrevida de meses, ele fica feliz. E eu vou ser sincero, aquele paciente que está na fase final da sua doença, se ele tiver uma semana a mais, para ele é um ganho, por que pareça. Se ele não estiver sofrendo, não tiver dor óssea, se ele tiver qualidade de vida razoável, eu lembro, há muitos anos atrás, não tinham essas drogas, e é uma das terapêuticas você entrar com uma... hoje está se dando mais importância, e era um radiofármaco, não para fazer o diagnóstico, mas era um radiofármaco que ia nas metástases e aliviava a dor do paciente. Então foi um paciente meu do Hospital das Clínicas, e esse indivíduo, ele teve uma semana sem dor. Ele tinha dor, ele teve uma semana sem dor, acabou essa semana, ele teve dor e morreu. Eu tenho certeza que essa semana que ele não teve dor, ele aproveitou a vida dele. Foi uma semana inesquecível na vida dele, porque ele não teve dor. Entendeu? Então, é muito difícil você avaliar o que é ganho de sobrevida numa fase final, quando o indivíduo não tem muita opção para se fazer. Né? Então, eu estou falando do bloqueio androgênico combinado, o bloqueio androgênico total, que é a associação do antiandrogênico com o LH-RH análogo, que por muitos anos se faziam os dois bloqueios, e hoje é consenso você utilizar hormonioterapia. Então, nós temos vários antiandrogênicos, a nilutamida, a bicalutamida, flutamida e o ciproterona, que é o androcorpo. Aí eu já comentei, importantíssimo, não é simplesmente falar vai fazer a radioterapia, tem que saber se é máquina de última geração, se é máquina que vai lá e não vai pegar os raios e queimar outros lugares. Então, hoje em dia, no Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, você tem uma máquina que faz uma reconstrução tridimensional da próstata e, por incrível que pareça, ela consegue, inclusive... Não, aquilo lá é uma reconstrução por tomografia. Ela consegue, inclusive, emitir mais radiação num segmento da próstata que tem tumor e menos no segmento que não tem tumor. É tão preciso o negócio. E essa é a famosa braquiterapia, onde, através disso, na região perineal, você introduz as sementes radioativas. E a quimioterapia é nos casos avançados. Então, só falar 2 minutinhos da droga de vocês já estão acostumados. Acho que agora vocês estão entendendo qual é a nossa rotina de câncer de próstata, como a gente faz de ponta a ponta, como a gente toma as decisões
do que fazer ou do que não fazer. Então, nós temos aí a droga de vocês, qual é a finalidade? É atingir níveis de castração, e esse é o grande diferencial, no lugar de 50, 20. Vocês vão conseguir convencer os médicos a mudar a droga. Falando que é a droga que mais se usa nos Estados Unidos, não tem dúvida, entendeu? E um plus, qual é o plus? Não é 50, é 20. A grande maioria dos cirurgiões não sabe nem que o número é 50, hein? Tá? Pede PSA. Isso é importantíssimo, hein? Vocês vão oferecer para o indivíduo, por incrível que pareça, além da droga, conhecimento. Isso é importante. Doutor, certamente o senhor, quando administra LH-RH, o senhor faz acompanhamento com testosterona. O cara fala, opa, na próxima eu já vou ter esse dado na mão. E doutor, o senhor sabe que a maior parte das drogas que tem no mercado hoje é 50. Eligar é 20. Acabou, você melhorou o efeito de uma droga, de uma determinada droga. Qual é o segundo plus da droga de vocês? Que tem uma manutenção permanente dos níveis de testosterona, evitando o rebote. É o escape. O escape. Tá? Então, que é o breakthrough que vocês vão falar, que é o escape, é a elevação da testosterona após os níveis de castração em qualquer momento. Então, não fica assim. Tchum, tchum. E isso, qual é o maior problema? Aqui é o flare, né? Então, qual é o maior problema de você começar a ter escape? Você tem a maior chance de ter resistência à insulina. Quanto melhor a supressão, melhor controle de testosterona, mais sobrevida livre de doença. É isso o resultado final. O que a gente está procurando? Procurando qualidade de vida, sobrevida livre de doença, procurando fazer com que essa droga, que é revolucionária, que é o salva-vidas para esse indivíduo, fique por anos a fio sendo efetiva. Porque se ele sair daí, começaram as dores de cabeça dele. Segundo diferencial é o tamanho da agulha. Eu comentei já com o Wagner que a droga que eles conseguem no SUS é uma agulha horrorosa, grossa. Os meus pacientes, quando vêm aplicar, eu dou de presente para eles, minha enfermeira é treinada, para fazer um botão de xilocaína. Porque é uma agulha grossa, assusta, é na barriga. Entendeu? Faz um botãozinho de xilocaína, dá e tudo bem. E a droga de vocês tem uma agulha extremamente acessível, né? E tem o sistema Atrigel, que vocês conhecem melhor do que eu. Tem a aplicação mensal, a aplicação trimestral, é extremamente variável de indivíduo para indivíduo, de tipo de doença, a doença mais estável, a doença que você precisa ter um acompanhamento mais de perto com relação ao PSA. Quanto mais esparçado o retorno do paciente, a maior chance de ele mudar e o PSA começar a se elevar e assim por diante. Não há dúvida, hoje, trimestral é a maior facilidade posológica, não tem dúvida nenhuma. E está em estudos o 45 miligramas, que é o de 6 em 6 meses, e para aqueles indivíduos que têm uma doença mais estável, porque, por incrível que pareça, o paciente vai retornar ao seu médico depois de 6 meses, quando tem que fazer uma nova aplicação. E, por incrível que pareça, os estudos têm mostrado que é muito parecido os níveis de castração com as 3 drogas. Então, isso é um espetáculo. Isso é também o grande diferencial. Que você pode oferecer qualquer posologia que você vai estar muito tranquilo desse indivíduo não apresentar o escape dos níveis de testosterona.
que vai complicar a vida dele. Então, 87,3% dos pacientes preferiram a administração semestral no estudo. Por quê? Porque ela melhorou a qualidade de vida que essa droga proporciona, respeita o estilo de vida do indivíduo e eles lembram menos da doença, passa um tempo que eles podem ficar sossegados. A conclusão do uso dos análogos que você tem que bloquear com antiandrogênico por 3 a 4 semanas para ele não ter o flare. Sempre fazer o acompanhamento dos níveis de testosterona e PSA e educar o seu médico que você vai estar visitando a fazer isso. A droga de vocês oferece um plus que cai, do lugar de 50, cai para 20, e isso vai proporcionar uma utilização por mais tempo dessa droga. Importante comentar com eles que 50% das drogas que existem não conseguem suprimir a níveis menores do que 20, e se você ter um menor número de escapes da testosterona, você vai oferecer maior sobrevida e maior utilização dessa droga. E, finalizando, ele vai oferecer o quê? Uma melhor qualidade de vida. Hoje, em medicina, os pacientes nos procuram para quê? Para a gente oferecer para ele qualidade de vida. E essa é a nossa obrigação. E essa qualidade de vida que nós oferecemos vem da indústria farmacêutica. Obrigado.